Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a Sociologia. Então, dando continuidade à Sociologia do Mundo Contemporâneo, a gente vai explorar um pouco, as teorias desses grandes autores sociólogos, que estão bem aí, que é Antônio Gide, o sociólogo francês Pierre Bourdieu e Evelyn Goffman, sobre a sua teoria do interacionismo simbólico. Então a gente vai ver um pouco sobre esses autores, como eles tiveram a sua visão desse comportamento humano ao longo do processo dessa sociedade. Então a gente vai começar com ele, Anthony Giddens, sobre o dualismo da estrutura. Mas como foi essa teoria do dualismo da estrutura de acordo com esse autor? Não, então esse autor, Anthony Giddens, ele é um sociólogo britânico, nasce em 1938, também deu sua importância e contribuição na área da teoria da sociologia contemporânea. Contudo, os seus temas por ele explorado correspondem também à compreensão da metamorfose do conceito das classes sociais e no campo das mudanças sociais. Em sua teoria da estrutura, Giddens fez uma análise intermediária a respeito da dicotomia entre a ação individual e o sistema social. Para o sociólogo, era um equívoco considerar que a ação individual separadamente do sistema social, pois os dois existem com base em uma relação de determinação recíproca. Era impossível imaginar, por exemplo, um jogo de futebol sem jogadores, visto que são os jogadores que que é a última instância, eles produzem uma realidade do jogo. E é certo que as regras do jogo vai mediar e orientar a ação dos jogadores durante a partida de futebol. No entanto, segundo os Giddens, é um erro acreditar que o resultado seria uma consequência tão somente do respeito dessas regras estabelecidas. Nesse sentido, existem umas limitações da ação em relação ao indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ações individuais que têm um grau de autonomia para mudar a situação social da estrutura pela cultura. Que é isso que ele acreditava. Por isso, a partir desse momento, o Antônio Giddens conceitua em seu fato como aquilo que ele convenienciou a chamada de dualismo da estrutura. Em 1992, em uma entrevista à revista de estudos História do Centro de Pesquisa e Documentação de História da Fundação Getúlio Vargas, o sociólogo propôs uma necessidade de uma teoria social que fosse além de uma concepção dialética entre o sujeito e o objeto, ultrapassando assim os moldes do marxismo tradicional. Segundo ele, teria uma tarefa fundamental de buscar estabelecer aquilo que ele poderia realmente denominar como a teoria da desconstrução do indivíduo e sociedade. A partir desse momento, em sua teoria da estrutura, Giddens afirma que o conceito representa a espécie de uma ordem virtual, essa ordem virtual na qual o sistema apresenta uma característica definida estruturalmente, e que orienta as atividades desses autores sociais. Giddens denomina essa propriedade de princípios estruturais, isto é, aqueles valores, regras sociais que encontram estáveis na sociedade e enraizado no processo de reprodução da vida social. Nesse sentido, o conceito da ação social é elemento chave na teoria do sociólogo do Giddens. E a partir desse momento, Antônio Giddens ele denomina essas propriedades de princípios estruturais, isto é, aqueles valores e regras sociais que acabei de falar, se encontram estáveis na sociedade e enraizados no processo de reprodução da vida social. Então, de acordo com o autor, o dualismo da estrutura, por ele mesmo fundado, seria realmente uma certa princípio estrutural que está enraizado nesse processo da reprodução da vida social desse indivíduo. E buscando assim, ele começou a denominar esse processo, que é interessante, ele foi mais além de uma análise ou de um modo de marxismo tradicional. De acordo com Antônio Giddens, o dualismo da estrutura seria isso. Buscando mais ainda
vai, né, para o Pierre Bourdieu. Então, esse Pierre Bourdieu, né, esse grande sociólogo também, ele buscava compreender essa ação, né, a partir do momento que ele botou que o capital cultural seria um processo, né, a partir da década de 1960, né, e a partir desse momento, Pierre Bourdieu 1930 a 2002, ele consagrou-se como um grande, né, intelectuais da mais influência, né, do século XX. O sociólogo francês destacou-se sobretudo por sua contribuição na área da análise sociológica e da relação entre a educação e cultura. Para tanto, lançou mão realmente de um conceito-chave, ou seja, do capital cultural. Por isso, o conceito de Bourdieu compreendia o conjunto, né, de conhecimento e que os indivíduos adquirem ao longo da vida e aplicam, né, nas diversas situações e desafios cotidianos social. Isso implica na aquisição da capacidade de comunicação e de níveis cognitivos de compreensão da realidade. Por exemplo, a habilidade de saber expressar-se, de escrever bem, né, que pode ser entendida como um capital cultural. No entanto, essa distribuição desigualdade do capital cultural na sociedade implica numa questão do desvio entre aquilo que vai os portadores desse recurso e dos indivíduos, né, deles desluído, né, ao longo do processo, que acaba por enquanto ficar em desvantagem. Bourdieu refere-se esse fato como um processo de privação cultural. E esse processo de privação cultural, a qual ele está submetido a muitos grupos éticos, socioeconômicos e subalternos. Bourdieu também vai mais além. Ele diz o seguinte, que também desenvolveu aquilo que se convencionou a chamada de sociologia relacional. Essa sociologia relacional, né, na qual buscou combinar aspectos do objetivismo com também da fenomenologia. E ele dedicou-se à superação do dilema, né, o indivíduo versus sociedade, com base na construção de um conceito que levaria conta a relação dialética e a estrutura dos sistemas sociais e do comportamento desse indivíduo. Por isso que o sociólogo foi considerado relacional, porque na mesma perspectiva está o conceito do questão do habitats, né? Ou seja, o conceito de habitats, né, que é um processo de interiorização dos valores e do sistema simbólico difundido pela própria sociedade. E o habitat também é uma manifestação, né, pelo meio da conduta desse indivíduo, ou seja, pela ação que ele vai se expressar à disposição dos sistemas sociais. E essa disposição consiste na maneira qual os indivíduos entendem, né, e sentem, né, a perceber a sua própria realidade social. Então, Pierre Bourdieu considerou a família e a escola e a mídia como instâncias de inserção dos indivíduos no mundo. E essa instância mantém entre si uma relação de conflito, né? Ou seja, de conflito de decadência e dependência, né, recíproca, que não são das estruturas inérticas, né, ou codificadas, ou metafísica, né, ou seja, sobretudo a vontade da pessoa seria mais uma instituição dinâmica, né, modelada por uma relação dialética entre o sistema social e do indivíduo, buscando assim compreender esse capital cultural. Então, para ele, né, esse educador, né, que relacionou o indivíduo e a sociedade, né, sobre esse processo desse capital cultural, que era uma base de avaliação de aprendizagem, que buscava apresentar e sustentar a cultura, né, sob a tida da questão legítima e constituindo assim um produto simbólico socialmente valorizado, de maneira que os grupos sociais era denominado. A partir desse mérito, né, individual que estava tendo esse privilégio social, a escola seria o fator da reprodução e da democracia
democratização da própria sociedade. Por conta disso, Pierre Bourdieu define a sua teoria do capital cultural dessa maneira, e buscando dentro desse capital cultural a privatização, a privação cultural, e a partir daí ele é conhecido como sociólogo, ou seja, a sociologia do relacional, que seria na base dessa combinação desse capital cultural entre o indivíduo e sociedade. E a partir daí ele colocou esses tipos de aspectos sobre a educação, sobre a própria família e a própria mídia, que são reprodução da democratização desse indivíduo na própria sociedade. Pierre Bourdieu. Saindo do Pierre Bourdieu, a gente vai entender um pouco, né, sobre esse desenvolvimento do interacionismo simbólico e a sociologia de Erving Goffman, né, que é importante. A partir daí, o mundo é um teatro, em cada um de nós, individualmente, em um grupo, teatrazia ou o autor consciente da circunstância que se encontra, né? Erving Goffman. Né? Assim, a sociedade indígena há uma ritualização que permite distinguir os indivíduos, grupos também sociais contemporâneos, e a origem regional pertence a uma classe social e outras categorias marca-se pela questão da ritualização. Então, de acordo com Erving Goffman, né, o interacionismo simbólico para ele seria entende-se que é uma linha sociológica que estuda o modo como um indivíduo ou em determinada sociedade se apropria de símbolos ligados a diversas linguagens verbais e não verbais e também gestuais, de forma de olhar, por exemplo, as que empregam na vida cotidiana como símbolos, aqueles que entendido como algo que vai representar outra coisa. Ele também quis dizer, no dizer de Antônio Gilles, né, que ele cita na sua palavra do símbolo, é um gesto. Gesto é uma questão do aceno, né, para um exemplo de um símbolo. Então, no momento que a gente acena a mão, que ele diz que é um gesto, de acordo com as mesmas palavras do mesmo autor do Antônio Gilles que ele utiliza na sua obra, ele diz que aquilo ali, esse gesto, vai realmente acenar, vai utilizar um símbolo para dar uma certa conformidade ou uma expressão, né, simbólica. Então, eu estou dizendo adeus, ou posso também fazer um gesto para que eu possa também parar ou atravessar uma parada também, ou que seja no sinal. Então, esses gestos são aquele que vai ser analisado, né, como símbolos, né, que vai estar interligado à questão social desse indivíduo. E a partir dessa análise desses símbolos, não se limita apenas de uma comunicação estabelecida entre as pessoas, mas também a compreender as expressões que cada indivíduo cria dentro de si. E nessas diferentes situações sociais, os chamados selfies. A selfie, pois nós pensamos sobre o mesmo também por meio de palavras e dos símbolos que são compartilhados na vida da sociedade. Dessa maneira, o self é um conceito-chave para teoria da interacionalista, né, que é uma vez que define o mecanismo do sociólogo pelo qual o indivíduo simboliza e tenta manter uma imagem de experiências, né, vividas em determinada realidade social, assumindo assim um ponto de vista interacionista que vai admitir as numerosas interações sociais como fonte inegostável, né, da interpretação sobre as formas pelas quais o indivíduo percebe e modela a sua vida social com base, né, nas representações simbólicas subjetivas. O sociólogo, né, canadense Erving Goffman, 1922 a 1982, pesquisou os fenômenos interacionistas sociais que acontecem no dia a dia. Por essa razão, a interação social pode se estender reciprocidade das ações sociais, ou seja, a relação estabelecida, né, entre as ações sociais por meio do contato e da comunicação, ou seja, no sentido de aproximar, seja de afastar os seres humanos responsáveis pelas suas próprias ações. A concepção de Goffman, ele diz que o papel social que cada indivíduo desempenha e guarda em uma relação íntima com a maneira pela qual cada pessoa
se percebe e busca manter a sua imagem é uma questão desses símbolos da interacionalismo que ele mesmo define a sua teoria. Para testar essa hipótese, o sociólogo conseguiu debruçar em cima disso, né, sobre a análise chamada de instituições totais, os lugares para quais os indivíduos são totalmente isolados da sua convivência da sociedade, como um caso de prestígio, ou de maníaco, ou de convenções, de colégios escolares internos, ou seja, os interesses pelas essas instituições totais uma decomia, né, do fato em que somente nelas regula totalmente o comportamento do indivíduo, que seria possível identificar a maneira pela qual a percepção do indivíduo influencia sobre o desempenho social das diferentes situações sociais que tais realmente busca. Então, o papel social que ele coloca aí seria uma representação sobre tais fenômenos sociais. E na obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana, de 1959, de Evan Goffman, essa teoria dele do teatro para a construção sobre uma interação social no cotidiano, que a partir do momento que esse teatro, que ele diz que a sociedade contemporânea de origem regional pertence a uma classe social ou outras categorias marcam pela questão da sua ritualização simbólica, que é isso que ele quis afirmar. Então, cada classe social ele tem uma privatização social e vai marcar essa sociedade ao longo do seu processo cultural. E essas interações sociais, como ele mesmo afirma, ele vai buscar sobre esses símbolos que são aspectos individuais daquela pessoa ou também pode ser os aspectos adquiridos ao longo do processo, né? Como ele mesmo colocou, as selfies, pode colocar os canais de multimídia, que as pessoas utilizam isso como uma comunicação, de expressão, de conforto ou desconforto. Então, de acordo com isso, essas interações são símbolos, né, de representação de linguística verbais e não verbais, né, desse indivíduo para que ele possa desenvolver essas expressões na sociedade. Então, essa teoria do interacionismo simbólico dele se entende por isso, por essas linhas, né, de estudo no modo pela qual os indivíduos determinam a sociedade, e a partir daí se aproxima desses símbolos ligados a diversas linguagens verbais e não verbais, gestuais, nas formas do olhar, por exemplo. Então, tudo isso ele utiliza na sua teoria do interacionismo simbólico. Então, vimos, né, as teorias desses grandes autores contemporâneos, como Antônio Gildes, né, o francês Pierre Bourdieu e também do canadense Evan Goffman, né, sobre as suas teorias e o desenvolvimento desse comportamento desse indivíduo na sociedade e como está ligado, né, a esses padrões sociais, esses papéis, né, sociais, esse status, de acordo com o desenvolvimento enraizado culturalmente dessas sociedades que estão se padronizando na própria sociedade, né, ao longo do processo. Então, fique com Deus, ficam bem com essa palavra bem, igualdade, que a partir daí a gente pertence a essa sociedade.